Como ser guiado pelo Espírito Santo? Nós precisamos saber as maneiras que Deus fala com a gente, porque muitas vezes a gente está perdendo muito tempo de obedecer e de viver a vontade do Senhor, porque a gente não sabe as maneiras que Deus fala. A Bíblia diz que quem é filho de Deus é guiado pelo Espírito Santo. E ser guiado pelo Espírito Santo não é o esforço que a gente tem que fazer, é simplesmente uma condição para quem é filho. Deus, ele nos criou imagem e semelhança dele. E Deus, ele é espírito. Então nós somos uma tricotomia, corpo, alma e espírito. E Deus nos criou espíritos para que a gente pudesse ter relacionamento com ele. Em Gênesis 2, versículo 7 diz o seguinte: e formou Deus o homem do pó da terra. Aqui está querendo dizer que formou Deus o corpo do homem e soprou em suas narinas o sopro de vida. Aqui está querendo dizer que Deus formou o espírito, o sopro de vida, e tornou-se então o homem alma vivente. Ou seja, Deus nos deu o espírito que é semelhante a ele para que a gente possa se relacionar com ele através do espírito. Em Hebreus 4, capítulo 12, diz o seguinte: a palavra de Deus é viva, eficaz e penetra a alma e o espírito. Então Deus, no início da criação, ele se relacionava com Adão todos os dias na virada do dia, através do espírito. E Deus avisava Adão: não coma desse fruto, porque certamente você morrerá. E Adão morreu, gente, fisicamente? Não, Adão morreu no espírito. Ele perdeu aquela condição de ter relacionamento com Deus. E por causa do pecado de Adão, todos nós nascemos mortos em espírito. E Deus, só que ele é tão misericordioso, tão bondoso, que ele tinha um plano maravilhoso. Ele não ia se contentar com que nós perdêssemos esse relacionamento com ele. Então, através de Cristo Jesus, nós podemos ter um relacionamento com o Senhor. Mas a Bíblia diz também que nós nascemos mortos no Espírito. E a gente só consegue reativar essa identidade de filho, de ter Deus dentro da gente, de ter essa comunhão novamente com Deus que foi tirada pelo pecado, quando a gente nasce de novo. Quando a gente nasce de novo, a gente renuncia, a gente deixa o nosso eu de pecado para trás e a gente começa a ter uma nova vida com Cristo. Isso quer dizer que muitas vezes seguir os planos do Senhor, seguir a vontade de Deus, muitas vezes não vão ser os mesmos que os nossos, né? Então a gente precisa abrir mão dos nossos sonhos, abrir mão dos nossos planos para poder viver a vontade do Senhor. É aí onde muita gente não consegue dar espaço, fica presa a um sonho, fica presa a um plano, mas os planos de Deus, eles são infinitamente maiores e melhores que o nosso. E a partir do momento que a gente nasce de novo, que a gente se torna filho, que a gente começa a ser guiado pelo Espírito Santo, a gente consegue viver a boa, perfeita e agradável de Deus e estar no centro da vontade de Deus. Quando a gente está no centro da vontade de Deus, a gente renuncia tudo. A gente começa, eu não sei dizer, tudo muda. A gente está num lugar de contentamento, num lugar de paz, ungido, guardado, protegido, selado. E a Bíblia diz também que Jesus, ele foi enviado como filho unigênito, o único filho de Deus. Mas quando ele ressuscitou como primogênito, ou seja, como o primeiro filho de Deus. Ele ressuscitou, e todos aqueles que creem que Jesus Cristo é a vida, é o caminho, é a verdade, são considerados como filhos de Deus. E o Espírito Santo, ele pode habitar dentro dos filhos de Deus. Porém, para ser considerado filho de Deus, você precisa nascer de novo. João 3, não lembro exatamente o versículo, naquela conversa que o Senhor tem com Nicodemos. Nicodemos fala: mas por que, Senhor, que precisa nascer de novo? Eu não entendo como que eu vou entrar no útero da minha mãe e sair de novo. E o próprio Jesus diz: é necessário nascer da água e do Espírito, conscientemente, fazer isso publicamente, conscientemente, deixar o velho eu para trás. E Nicodemos não entendia o que Jesus estava falando. E Jesus disse para ele: você que é um mestre dos judeus. Nicodemos era uma autoridade, ele era um mestre. Só que ele entendia muito de escrituras e não de espiritualidade. Ele não estava entendendo que nascer de novo ele era algo espiritual. É algo no mundo espiritual que nós precisamos fazer para ser guiados pelo Espírito Santo. E está na Bíblia.
e de pensar que os discípulos, eles amavam andar com Jesus. Eu vejo The Chosen, eu não sei você, mas eu piro. Meu Deus! Pedro deu um abraço em Jesus, que é o máximo que seria poder dar um abraço em Jesus. Mas o que a gente vive é muito mais legal do que os discípulos viveram. Vocês sabiam disso? Porque os discípulos eles podiam ver e andar com Jesus, mas eles não tinham Jesus ainda antes da crucificação dentro do coração dele. Hoje nós temos Jesus dentro do nosso coração. O que é mais legal? Ver uma Mercedes passar ou andar dentro dela? O que você acha? Então, gente, eu fico indignada porque Deus nos criou espírito. Corpo, alma é espírito, e Deus é espírito, e a própria palavra diz que nós somos imagem e semelhança, e a semelhança que nós temos com Ele é o nosso espírito. É através do nosso espírito onde nós falamos com Ele. E muita gente está morta espiritualmente e não sabe, por causa do pecado do mundo, que nós somos semelhança dele no espírito. E não sabe que nós temos acesso ao Espírito de Deus, e que Deus fala no nosso espírito, que Deus... Muitas vezes eu falo, Deus falou comigo, e a pessoa fica assim, chocada. Deus falou comigo, Deus pode falar com qualquer um que escolha ser filho. Então a gente precisa entender que somos espirituais, e o mundo espiritual, ele é tão real quanto esse mundo físico que a gente vê. Nós somos criados para ser guiados pelo Espírito Santo, e quando nós não somos guiados pelo Espírito, por alguma coisa nós somos guiados. Nós somos guiados pela nossa alma. Aí a gente fica ansioso, a gente fica doido, a gente fica surtado, a gente fica frustrado, porque a nossa alma é cheia de emoções, é cheia de sentimentos. Então, por que você está sendo guiado? Pela sua alma. Você é filho e você tem autoridade e poder para mandar a tua alma calar a boca e se acalmar, para que você seja guiado pelo Espírito Santo de Deus. Entenda que você é imagem e semelhança dele, e ele quer se relacionar contigo. Ele te criou para ter um relacionamento contigo, para falar contigo, quer comais, quer bebais, a qualquer momento o Senhor quer falar com você, e você está distraído, perdendo de obedecer os planos de Deus por não saber disso.